Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, gente. Como é que vocês estão tendo passando a semana? Tudo bem com vocês? Vocês estão estudando, se divertindo? Tio David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português, tá bom? Nossa última aula de português essa semana. Vamos falar como nosso combinado, né? Nosso horário. Vamos falar sobre os gêneros textuais, tá bom? Nós falaremos sobre gêneros textuais. Já falamos aí sobre a gramática, já falamos sobre a produção de texto, e agora precisamos falar um pouco sobre os gêneros, gêneros de leitura, tá bom? Muita gente ainda me pergunta bastante, professor, mas o que são os gêneros textuais? Quais são as suas funções? Para que ele serve? O que é um gênero, professor? Eu ouço essa pergunta bastante, gente. E é muito comum que vocês tenham essa dúvida de querer saber o que é um gênero. Por isso a gente vai ter essa aula introdutória para a gente falar de como vai funcionar esse estudo de gêneros textuais e como é que a gente vai estudar aí, como é que a gente vai usar o nosso livro, nosso material didático, como é que esse livro pode nos ajudar, a função dos gêneros, como os gêneros nos ajudam no nosso dia a dia, e que eles são de fato muito importantes, pessoal. E os gêneros textuais, eles estão todos os dias conosco. Todos os dias, e vocês às vezes nem sabem disso, mas os gêneros textuais, eles estão em todo lugar, sempre conosco. E eu vou mostrar para vocês como, tá? Deixa eu colocar logo o nosso cabeçalho aqui, tá bom? A escola, para a gente poder começar a aula, tá? Pronto. Então, hoje nossa aula é sobre uma introdução aos gêneros textuais. Muito bom. Introdução aos gêneros textuais. Pronto. Pessoal, gêneros textuais. Professor, o que são gêneros textuais? Qual é a definição de um gênero textual? Para que serve, professor? Um gênero textual, pessoal. Gênero textual é um tipo de texto que possui uma estrutura específica, padronizada. Como assim, professor? Um tipo de texto que possui uma estrutura específica, padronizada? Pessoal, é um tipo de texto que tem uma estrutura específica, padrão, uma estrutura padrão, tá? Um exemplo disso, bem conhecido, é a carta. A carta. Tenho certeza que todos vocês já devem ter enviado uma carta para um amigo, um parente, uma pessoa que você gosta, né, uma amiguinha, um amiguinho, né, já deve ter enviado uma carta. Ou você já deve ter, talvez, recebido uma carta. No meu caso é só de cobrança mesmo, né, mas eu recebo. Mas eu recebo, tá? E não deixa de ser uma carta. Professor, então quer dizer que a carta é um gênero textual? Sim, pessoal. A carta também é um gênero textual, porque a carta ela possui aquela estrutura padrão, tá? É uma estrutura padronizada. Como assim, professor, estrutura padronizada? Por exemplo, pessoal, vamos lá. Quando vocês vão enviar uma carta para alguém, quando vocês vão dar uma carta para alguém, o que é que precisa ter na carta para que seja realmente uma carta? Vamos lá. Primeiro, eu vou mandar uma carta aqui para o meu amigo Pedrinho, tá? Eu vou colocar aqui destinatário Pedrinho. Bom, Pedrinho é o meu amigo aí, tá? E quem é que enviou a carta, tá bom? Quando o Pedrinho receber a carta, ele vai ler a carta que eu vou escrever ainda, né? Vai ver lá. E Pedrinho vai ficar se perguntando, mas quem enviou essa carta para mim? Aí que vai entrar. Quem enviou? Eu enviei. Então, remetente.
tá? É a pessoa que envia a carta, ou seja, a pessoa que enviou a carta para Pedrinho, tá? Se eu não tivesse colocado Pedrinho, eu não saberia. Então, remetente, vamos colocar aqui, David. Então, isso aqui já é uma estrutura, pessoal. Todas as cartas, elas precisam ter remetente e destinatário. Destinatário é a pessoa para quem você envia a carta. Remetente é quem envia a carta, que no caso sou eu, tá bom? Essa é a diferença, pessoal. Remetente é quem envia, destinatário é para quem você envia. Essa é a diferença, tá? Então, se eu não colocar essa estrutura aqui, não vai ser uma carta. Porque, primeiro, como é que você vai querer que o carteiro entregue sua carta se você nem colocou a pessoa para quem você entrega? Como é que você quer receber, que a pessoa saiba quem enviou a carta se você nem colocou o seu nome? Então, você precisa ter. Além disso daqui, pessoal, uma carta precisa ter a data, local. Data e local, tá? A data, vamos colocar aqui, dia 1 de janeiro de 2020. 1 de janeiro de 2020. Local, vamos colocar aqui, Olinda, PE. Pronto. Então, aqui, pessoal, estou enviando uma carta para Pedrinho, de minha para Pedrinho, tá bom? Enviei 1 de janeiro de 2020, local Olinda, PE. Todas as cartas que você enviar, pessoal, elas precisam ter essa estrutura aqui, tá bom? É uma estrutura padronizada, padrão. Mas por que precisa ter isso aqui, professor? Por quê? Imagina se você não colocasse a data. Quando é que a pessoa ia saber que você enviou? E, digamos aqui, vamos fingir que tem um tesouro enterrado na estação de metrô de Recife, tá? Mas só 2 pessoas sabem disso. Então, essa pessoa que sabe, ela está morando atualmente nos Estados Unidos e ela não pode vir para cá. Então, ela manda uma carta para você informando: olha, tem um tesouro naquele lugar, mas você precisa correr, porque depois de 20 dias ele vai desaparecer. Tá bom? Agora, imagina, você, peraí, recebeu essa carta, só que na carta não tinha a data, só tinha dizendo onde você vai encontrar esse tesouro. Aí você procura o tesouro, você corre, você cava, você segue as pistas do tesouro, você procura a chave para o baú, você faz tudo o que precisa fazer para pegar aquele tesouro. E quando você finalmente o acha, o tesouro já desapareceu. Mas você pensou que você ainda tinha tempo. Você levou 15 dias, mas o homem da carta, ele disse que o moço da carta, ele disse que o tesouro ia desapareceria em 20 dias. E você conseguiu encontrá-lo em 15 dias. Aí você vai se perguntar, mas como assim? Não disse que eu tinha. Ele não disse que o tesouro ia ficar lá por 20 dias, só se passaram 15 dias. Por que isso aconteceu? Porque teve um detalhe que você não prestou atenção. A data, ele não colocou. A carta foi enviada em 25 de 1 de 2018. Ou seja, já faz 2 anos. 2 anos se passaram. Então, esse tesouro já não está mais lá há muito tempo. Mas por que você fez todo esse trabalho aí? Porque você não olhou a data da carta. Quando a carta foi enviada, você não observou isso. Consequentemente, você já só fez perder seu tempo. Então, aí está, pessoal, a importância de vocês colocarem a data e o local na carta, tá bom? É necessário que tenha. Então, isso aqui é um exemplo, pessoal, de um gênero, tá? A carta é um exemplo de um gênero textual. E aqui a gente está vendo que ela tem toda essa estrutura aqui. Tem que ter o destinatário, remetente, data, local, tá vendo? Isso aqui é um exemplo de um gênero textual. E é muito conhecido a carta, tá? Professor, mas quantos gêneros textuais existem no total? Muitos e muitos, pessoal. A carta, o conto, a história, o quadrinho, também temos
crônica, lenda, mito, todos esses textos são gêneros textuais. E é necessário que nós saibamos a estrutura de cada um. Imagina se você pulasse a aula de gêneros e você fosse mandar uma carta para o seu amigo. E nessa carta você colocasse aí, não esquecesse de colocar o destinatário. Por quê? Porque você nunca, ou então você esquecesse de colocar o remetente, que é você. Você esqueceu de colocar o remetente, que é você. Esqueceu. Aí a pessoa nunca ia saber quem enviou a carta. Você mandava uma carta assim: eu sou o seu grande amor. A pessoa não saberia quem é, porque ela não colocou o remetente, não disse quem foi que enviou a carta. Então a pessoa ia ficar sem saber para o resto da vida. Tá? Isso aí é um exemplo do gênero, da importância de você estudar os gêneros textuais. Tá bom, pessoal? Então, nos gêneros textuais, no livro de vocês, a gente vai estudar apenas a estrutura desses gêneros. A gente acabou de aprender aqui a estrutura desse gênero carta. E eu tenho certeza que alguma coisa aqui vocês não sabiam, tá? Mas a gente acabou de aprender aqui. Então, na próxima vez que vocês forem enviar uma carta a alguém, certamente vocês não vão esquecer de colocar alguma coisa daí que foi mencionada, não é verdade? Certamente vocês não vão esquecer, vocês vão se lembrar, tá bom? Além desse, a gente vai estudar outros, como, por exemplo, o conto. Desenvolver muito conto de fadas, né? Mas vale mais além disso, tá? Não só tem conto de fadas, não. A gente tem vários outros tipos de conto, histórias, por exemplo, são um tipo de conto. A gente tem as narrações, aquelas histórias em quadrinhos que vocês leem, são contos também, tá bom? A gente vai estudar também aí, vai falar sobre lendas e mitos, tá bom? A gente vai falar sobre reportagem. Lendas e mitos é como, por exemplo, Saci Pererê, né? Uma lenda do folclore brasileiro. Saci Pererê, Bumba Meu Boi, né? A gente tem as lendas aí da Maria Florzinha, né? Vários tipos de lendas que nós temos aí na nossa cultura nordestina. A gente também vai falar sobre essas lendas aí, a gente vai falar sobre esses mitos também, que também é um gênero textual, tá? Reportagem, olha, vocês vão realizar reportagens, hein? Vocês vão reportar alguns casos, a gente vai trabalhar isso aqui em sala de aula e também aqui nas aulas gravadas, vocês vão fazer reportagens, olha que chique. Vocês vão fazer reportagem, a gente vai dizer, eu vou explicar para vocês como é a estrutura de uma reportagem, tá? Como é a estrutura dessa reportagem, como que vocês vão realizar essa reportagem, entendeu? Então, são vários aspectos aí de todos esses gêneros que nós vamos estudar, tá bom? Não vou simplesmente pedir para vocês fazerem, claro que não, né, gente? Eu vou primeiro ensinar para vocês como é que se realiza uma reportagem, qual é a estrutura de uma reportagem, o que precisa ter em uma reportagem, quais são os aspectos que precisam estar presentes em uma reportagem, tá? Então, tudo isso a gente vai ver nas nossas aulas de gêneros textuais, tá bom? Muito interessante, né, gente? Notícias. A gente também vai falar sobre notícias, tá? Como é que se faz uma notícia, como é que se realiza uma notícia, como é que eu posso produzir uma notícia, tá? A gente vai trabalhar todo esse gênero aí também, que é muito importante no nosso dia a dia, tá? Então, vocês estão vendo aqui, pessoal, que os gêneros textuais, eles são muito importantes para o nosso dia a dia. Vocês estão vendo aí que ele tem muita importância? Imagina se a gente não tivesse aí a reportagem. Imagina como é que a gente ia ficar sabendo das coisas. Imagina se não tivesse a notícia. Olha para aí. Como é que a gente ia ficar sabendo das coisas se a gente não tivesse o conto, as lendas, né? Imagina como ia ficar difícil. Então, eu acho que por aí vocês já estão conseguindo entender que eles são muito importantes, tá? Para o nosso dia a dia, tá bom? Um outro que a gente vai estudar também vai ser a entrevista, que vocês vão também realizar entrevista aqui entre os coleguinhas, tá? E vocês aí que estão em casa também vão participar de forma indireta dessas entrevistas, tá bom?
Vou explicar para vocês a estrutura da entrevista, como é que se realiza a entrevista, e vocês vão se atentar e vocês vão conseguir, tá bom? Então, eu vou colocar uma cópia aqui rapidinho para vocês passarem no caderno de vocês, tá bom? Pronto, pessoal. Então, vamos lá. Pronto. Ok. Então, aqui está uma anotação sobre o gênero. A carta está apenas um exemplo, mas nas aulas de gêneros textuais a gente vai trabalhar vários gêneros específicos, como eu já tenho ensinado para vocês aí, tá bom? Copinha essa anotação, bota no caderno de vocês, isso é muito importante, isso é sobre os gêneros textuais, tá bom? Uma outra coisa é que a gente vai trabalhar os gêneros em conjunto com a produção textual, tá? Como assim, professor, em conjunto com a produção textual? Porque, pessoal, na maioria das vezes, quando a gente trabalha gêneros textuais, a gente também, ao mesmo tempo, a gente trabalha a produção. Por quê? Porque enquanto vocês falam, por exemplo, a gente aprende sobre resumo, sobre carta. Ao mesmo tempo, vocês vão também produzir uma carta. Então, a gente já parte para uma outra disciplina. É um conteúdo interdisciplinar. A gente já parte agora para a produção textual, tá bom? Então, por isso que eu preciso que vocês também tenham ciência disso, que em algumas horas a gente vai trabalhar os dois ao mesmo tempo, tanto a produção de textos quanto os gêneros, tá bom? Todos os gêneros aí eles vão requerer que nós façamos uma produção em conjunto. Então, a gente vai precisar fazer essa junção aí deles, beleza? Mas não se preocupem, vai ser muito interessante. Eu estou bem ansioso para trabalhar os gêneros com vocês. Lembrem-se dos horários que a gente já colocou, já mandei no reserva. Eu vou reforçar, porque algumas pessoas ainda estão tendo dificuldades em lembrar dos horários,
tá bom? Os horários que é para vocês usarem o livro, os horários que vocês devem usar o livro de português, de gramática, etc. Tá? Eu vou reforçar isso no Class App. E aqui fica a nossa introdução de gêneros, tá bom, pessoal? Vou deixar esse texto aqui para vocês copiarem no caderno de vocês, tá bom? Vou dar 1 minutinho, 2 minutinhos, e em seguida eu vou explicar uma outra coisa para vocês, tá? Passem para o caderno de vocês aí rapidinho, que eu ainda tenho que explicar outra coisa nessa aula ainda, beleza? Ok, pessoal? Copiaram aí no caderno de vocês. Pronto, tá bom? Falando sobre a questão da divisão das disciplinas, tá, gente? Para a gente poder finalizar aqui. Vocês podem, se vocês quiserem, deixar a disciplina de gêneros e a de produção textual em conjunto, juntas, tá? Fica a critério de vocês. Mas a de gramática precisa ser separada. Ou caso vocês tenham feito uma disciplina para cada um, melhor ainda, tá? Produção, gêneros e gramática. Mas como a gente vai trabalhar em gêneros e produção quase que simultaneamente, então vocês podem deixar os dois na mesma matéria, se for do acordo de vocês, tá? Mas se vocês deixarem separado, também não tem problema, tá, gente? Então, ficamos por aqui hoje, tá? Essa foi a nossa introdução a gêneros. Eu espero que vocês tenham entendido a importância e a relevância dos gêneros, porque eu gosto que vocês saibam a importância do que é estudado. Tanto é que a gente fez uma aula sobre a importância da gramática, a importância da produção textual e a importância agora dos gêneros textuais, qual é a relevância dele na nossa sociedade, quão importantes são os gêneros para nós, tá bom? Então, pessoal, vamos ficar por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula, tá bom? Semana que vem. Bom descanso para vocês. E estou à disposição de vocês no Class App para o que vocês precisarem, tá bom? Sempre estejam atentos lá ao aplicativo, a todas as mensagens, qualquer dúvida pode mandar. E sempre leiam os avisos, tá bom? Enviados por mim e pela coordenação. A partir de hoje já começo a enviar mais alguns avisos e algumas informações referentes também à atividade, pois começaremos a realizar nossas atividades a partir de semana que vem, pois vocês já receberam os livros, então vocês já podem aí participar ativamente das atividades, tá bom, gente? Então vejo vocês na próxima aula, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente. Até lá.